Oi, gente! Boa noite! Mais uma quarta-feira, a gente aqui para falar de Big Brother Brasil. O coração tá assim, né, gente? Essa semana aí a gente tá nessa loucura. Aliás, ele já tá até aqui, já vou chamar ele pra conversar comigo, gente. Vamos falar sobre Big Brother. Essa semana a gente tá na loucura, tivemos dois paredões, muita coisa para contar. E hoje eu estou chamando ele aqui, inclusive já vou puxar ele para a minha live. Aqui. Hoje temos o Gui Napolitano para conversar com a gente sobre o BBB e sobre um monte de coisa. Boa noite, E Gui! aí, tudo Tudo bem? bem? Prazer. Prazer é nosso. E aí, como é que estão as coisas no mundo real agora? Você saiu da casa faz um tempinho, já deu para assimilar um Tem. pouco, né? Como é que Então, na tá? verdade, tem, eu acho que aproximadamente um mês por aí que eu saí, mas vocês estão tendo agora, todo mundo aqui. Eu primeiro quero agradecer todo mundo que está na live. Tem muito fã meu me acompanhando. Eu avisei que ia estar fazendo essa conversa. E vocês estão tendo um pouco da noção que é ficar confinado. É claro que não é igual lá, porque lá a gente não pode sair de jeito nenhum, mas já tô me acostumando com esse lance de ficar confinado aqui fora também. Espero que acabe logo, né? Eu passo essa mensagem para todo mundo também de que a gente tem que se cuidar, tem que lavar bem as mãos, usar álcool em gel também, fazer tudo isso para tentar acabar logo, o mais rápido possível. Você já tinha recebido também essa orientação dentro da casa, né? Você ainda estava dentro da casa quando vocês receberam a orientação? Não, 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 eu já né? tinha saído. Na verdade, Então, para quando eu você, na verdade, foi um choque, né? Quando você saiu e viu que foi, tava tudo foi, virado do avesso. Como é que foi, assim, tua foi. saída? Então, assim que eu saí, é porque, na verdade, a minha expectativa não era de ter saído. Eu estava muito confiante que eu ia ficar na casa. Então, aí, quando você sai, é muita informação, muita coisa acontecendo, as coisas que aconteceram dentro da casa que a gente não sabe, a gente não sabe as coisas que estavam sendo faladas de nós mesmos. Então, eu para mim foi assim um choque de realidade muito grande. Demorou uma semana para eu tipo entrar no mundo real mesmo, assim. Eu tava com muita informação na cabeça e esse lance do coronavírus também foi uma coisa que me pegou de surpresa, mas eu ainda tive, eu acho que uma semana, duas ainda que não tava tão sério assim em relação à quarentena das pessoas ficarem isoladas dentro de casa. Ou seja, você saiu da casa, bateu o Pix na rua e já falou, vai pra casa de novo. Não sai mais, nunca Foi, mais. ó, eu vou te falar, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Eu falo que hoje eu dou, assim, eu sou muito grato pela oportunidade que eu tive no Big Brother, toda a produção, todo o cuidado que eles tiveram com todos desde o começo. E eu acho que eu tive a oportunidade também de ter um pouco do carinho dos fãs assim que eu saí, porque eles me receberam no hotel, assim que eu cheguei no hotel, logo depois da entrevista no Rede BBB, eu cheguei no hotel, já tinha muito fã lá querendo me conhecer, para poder me passar um pouco de carinho também. Logo depois também eu fui para o aeroporto, me receberam no aeroporto no Rio, também em São Paulo bastante. E eu tive bastante contato, assim, em uma semana, bastante contato com muito fã. Então, assim, eu tive um pouco da ideia do que é o pós-BBB, porque lá dentro eu falava pra galera, eu não tinha noção do que estava acontecendo aqui fora, tipo, que todo mundo tava fã de Big Brother. Pra mim era muito, tudo é muito novo, até porque a gente que entrou, né, como inscritos, a gente nunca teve esse lance de contato com fã, essas coisas, então pra mim é tudo muito novo, mas é muito bom, eu agradeço demais todos os dias os fãs. Hoje mesmo eu recebi chocolate, todo dia eu recebo presente aqui em casa. E leio muita mensagem também, tem muito fã. E é muito bacana tudo isso, o carinho que eles têm. Não, e é uma coisa também muito louca, porque bem ou mal você acabou caindo no Big Brother, um Big Brother muito bombástico, né? Eu Muito. até, todos os participantes que eu já conversei aqui, conversei com o Pyong, conversei com o Daniel, eles falaram a mesma coisa. Assim, pra gente, pelo menos, o cenário mudava muito toda semana, porque a cada semana era uma coisa muito louca que acontecia na casa. Inclusive, o discurso que o Thiago usou ontem na eliminação da Marcela foi muito real, que ele falou, cara, todo mundo foi cancelado em algum momento, todo mundo foi exaltado em algum Todo mundo. momento, porque é um negócio, é uma coisa, é uma curva muito assim. Então, pra você, assim, porque bem ou mal, você é jornalista de formação, assim como eu, Sim. então você tava do meu lado do balcão, e aí, de repente, você chega e, tipo, uau! Tipo, milhões de pessoas em volta de você. Tipo, te É, assustou isso? Como é que de foi repente um você teve que susto virar a bom. chave ali? Foi um susto bom, porque quando eu saí, eu recebi só carinho. Assim, claro, eu sei que teve muita gente que me interpretou de uma forma diferente, que eu não. De verdade, eu sempre estive tranquilo, e isso foi uma coisa que eu falei lá dentro em relação à minha integridade. É, não concordo com a forma como fui interpretado,
mas eu fiquei muito feliz porque o carinho que eu tive depois que eu saí foi muito grande. Não, eu não vi quase nada de crítica, tanto que a resposta disso tudo, além dos fãs também, é os trabalhos que eu tenho fechado, é muita coisa, graças a Deus, que está acontecendo na minha vida. E isso é uma coisa que a gente falava lá dentro, na verdade. Toda semana tem algo acontecendo diferente. Mas a gente não tinha noção que aqui fora, como era interpretado pelas pessoas. A gente não sabe o que acontece. Como as pessoas estão lidando, quem eles acham que é o favorito, quem eles acham que pode sair. Eu, por exemplo, sempre, assim, eu acho que já falei em entrevista isso. Para mim, o Daniel, por exemplo, era uma pessoa que era muito candidato a chegar longe e por convivência lá dentro, mas eu não sabia como as pessoas estavam interpretando isso lá fora, aqui fora, no caso. E ele é um moleque muito bom, um coração enorme, mas as pessoas pegaram um pouco de pilha pelas coisas que ele estava fazendo, o lance de estaleque, enfim. E a gente não consegue ter noção das coisas que acontecem aqui fora. Essa é a verdade. Então, é até engraçado porque você acabou de falar justamente isso. Você falou, eu tava confiante de que eu ia ficar e de repente, pá, o seu mundo caiu e você Sim. acabou saindo. Qual que era o jogo? Qual que era a leitura que você tinha ali dentro? Qual que era a leitura que vocês tinham? Vocês conversavam sobre isso? Porque assim, a impressão que a gente tem aqui fora é que quando Uhum. o Daniel e a Ivy entraram dentro da casa, tudo mudou, porque eles levaram informações de fora para vocês, e aí meio Sim. que todo mundo começou a entender que o jogo ia de uma forma, mas que nem a gente falou ontem, né? O jogo é assim, cada semana mudou muito, né? Então, Então, como que vocês liam? na verdade, quem pegou mais pilha disso foi os outros meninos, porque assim, desde então, o Daniel mesmo chegou pra mim e falou, cara, você não estava envolvido no nome dos meninos quando eu trouxe, tanto que ele e a Ivy, eles mesmos lá dentro falaram, tanto que o Daniel até dormiu no meu quarto, que eu era o líder naquela semana quando ele entrou, e a Ivy também foi no meu quarto, e ela mesma disse, se eu achasse que você era uma das pessoas que estavam envolvidas, quando quiseram, tipo, falar dos meninos, eu não estaria aqui conversando com você, porque eles meio que isolaram os meninos, isso não é mentira, isso eles acabaram isolando, não quiseram ter muito contato. E aí acabou que eu tinha uma impressão de que assim, tanto, e aí tem o lado também das meninas que elas falavam assim, mas porque é famoso, tem mais seguidor, tem, sabe, é mais conhecido, eles vão acabar ganhando se a gente for para um paredão. Eu sempre falava isso, gente, aqui todo mundo entrou e vai ser julgado pelo que faz. E não pelo que, tipo, porque fulano tem tanto. Senão a gente não estaria aqui, entendeu? Eu falei, inclusive, isso pra Gisele. Antes de eu sair, eu acho que foi um pouco antes da eliminação, eu falei pra ela, cara, fica calma, porque você tem que acreditar primeiro em você. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar em você. Então, assim, eu tava muito confiante, sim, porque, na verdade, é o que eu te falei. Eu não vejo da forma como eu fui interpretado a minha saída. Então, por isso que eu não via o motivo de eu sair, entendeu? Mas acontece, é do jogo. Eu sou muito feliz. Eu tive, é o que eu falei até pro Thiago, assim que eu saí. Eu tive a oportunidade de ser líder 2 vezes em 6 semanas. Fui anjo. Então, assim, só não fui. Na verdade, eu fui líder 3 vezes. Uma eu dei pra Gabizinha, que a gente tinha que dividir, né? A prova foi em líder, aí eu seria o líder ou ela. Só que como eu já tinha sido líder, eu já tinha falado pra ela: olha, você vai escolher, porque eu já fui líder, eu não, assim, obviamente eu queria imunidade, mas agora é a sua vez, é a sua vez de ter sua festa, é a sua vez de ser líder. E aí eu deixei ela, deixei não, a gente entrou No acordo. num acordo e ela foi líder. Eu falei, você escolhe, o que você escolher pra mim tá bom. E aí eu acabei sendo líder durante 3 semanas seguidas, fui anjo, vivi tudo que eu tinha para viver, e eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu. Eu tive a oportunidade de dar entrevista em todos os programas da Globo também, coisa que agora, infelizmente, não está acontecendo com alguns dos participantes que estão saindo. Então eu acho que para mim foi muito bom, eu só tenho a agradecer. Aliás, assim, puxando um pouco, já que você falou um pouco dessa liderança que você compartilhou com a Gabi e tudo mais, Sim. eu sei que você está se esquivando um pouco das coisas, mas assim, eu recebi uma enxurrada de perguntas, porque afinal de Ah. contas ela saiu no domingo, a gente está numa semana, inclusive, que, nossa, parece que a gente toma uma onda na cara, levanta e toma outra, né? Que um paredão atrás do outro. E aí as pessoas estão perguntando muito se vocês já se falaram por WhatsApp, se como é que tá, porque as pessoas estão naquele mood, né? E aí? Estão na Todo expectativa. mundo quer saber, a pergunta que não quer calar para todo mundo. Então, na verdade, a gente ainda não conversou. Eu acho que, como eu falei também, ela tem que ter o tempo dela. Assim como eu tive o meu, eu demorei uma semana ainda para recuperar tudo, assim, entender. Eu acho que o primeiro contato é com a família dela matar saudades da família dela. A família dela tava sentindo muita falta. E eu quero respeitar esse tempo dela.
E, assim, a hora certa a gente vai conversar, entendeu? Eu tenho um carinho enorme pela Gabi, tudo que aconteceu lá dentro. A gente se divertiu muito, claro, teve momentos ruins também, mas isso é normal. E em todo momento que falam da Gabi, eu só tenho coisas boas para lembrar dela. O carinho por ela é enorme, mas a gente vai conversar ainda. Essa era a pergunta que todo mundo queria saber. Não, É todo mundo, assim. você não tá entendendo a quantidade de pessoas que me perguntaram, assim, porque a gente, obviamente, eu passei, a gente pediu as Uhum. perguntas para pessoas, e assim, sei lá, 50% das perguntas era sobre isso. E aí, já se falaram? Já não se falaram? Não, Porque mas também assim, rolou a é história da festa, né? Que, enfim, ela cantou as exato. músicas, e aí tu apagou as fotos dela também, É. e aí ficou esse burburinho, tipo, as pessoas ficaram assim, e É, agora? eu não vou mentir, ali eu fiquei muito chateado, assim como ela também disse que ficou magoada com algumas coisas, mas independente de eu ter ficado chateado, meu carinho por ela é muito grande, a gente vai acabar conversando, assim como ela disse que ela quer conversar, eu também quero conversar, eu acho que a gente precisa dessa conversa, então vai acontecer em algum momento. Então, assim, eu não consigo falar quando a gente vai conversar, mas na hora certa a gente vai conversar. Eu acho que é melhor assim também, quando as coisas estiverem mais calmas, para a gente saber o que a gente está querendo também, o que a gente vai decidir. É melhor pensar bem antes de ter uma conversa também. É, até porque assim, né, gente? Tudo bem que a gente está passando por um mínimo momento de confinamento, mas é o que também repercute também com o Pyong e com o Daniel. É uma sensação muito louca para vocês estar num lugar que, assim, sem informações de fora e convivendo com pessoas que você não conhece e tendo que Exatamente. lidar com todas essas emoções, essa pressão do jogo, de putz, quero chegar na final, não quero chegar na final. Então, acho que isso também. Você acha que isso de alguma forma te alterou os ânimos, assim, ali dentro, de alguma maneira? Pode ter te atrapalhado ou não na relação com ela ou não? Não, na verdade, assim, teve algumas coisas que me chatearam, assim como chatearam ela também, mas eu sempre tentei agir da melhor maneira possível, e eu acho que eu fiz isso, entendeu? É o que eu te falei, eu nunca, pô, levantei a voz pra ela, nunca gritei com ela, sempre cuidei dela muito bem, isso é uma coisa que a própria família dela também falou, e, assim, as pessoas vão acabar julgando, isso é uma coisa que a gente falava lá dentro também, vai ter gente gostando e gente não gostando, infelizmente a gente não consegue agradar a todos, mas eu dei o meu melhor, eu fiz a minha parte e tudo que eu tenho é só agradecer todo mundo, não só ela, todo mundo da casa, porque assim, independente se a gente teve alguma confusão ou não, o próprio Pyong, antes de eu sair, antes de eu ser eliminado, eu puxei ele para dar um abraço, falei, cara, vamos esquecer isso, porque isso aqui foi por causa de um jogo e lá fora pode ser diferente, sabe? Então assim, eu não o conhecia, né? Tipo, a gente se falou, inclusive, eu e Pyong, ele mandou mensagem. Não nos falamos tanto, até porque ele tá agora com o filho dele, aproveitando bastante essa fase. Mas eu desejo o melhor para ele. Ele é um cara incrível, tanto que todo mundo viu que no começo a gente se divertia muito nas festas, eu era grudado nele, tanto que no primeiro paredão eu não tive coragem de votar nele, não tinha motivo para votar nele. Mas acabou que por conta do jogo, alguns motivos de jogo, ele acabou me chateando, assim como eu acho que ele pode ter se chateado comigo, que é o direito dele. Mas a gente vai acabar levando isso como uma amizade, uma coisa boa daqui para frente, porque não tem por que guardar coisa ruim lá de dentro. E Você já assim, falou com outras pessoas da casa, além do Pyong, falei com não? algumas, falei com algumas. O Chumbo eu falo às vezes, a gente se liga no FaceTime. Eu falei com o Watson, falei com o Prior, falei com o Lucas. Quem mais? Acho que só. O Vitor Hugo me ligou outro dia também. Ai, inclusive essa história, que até. Gente, que história Repercutiu, né? maluca. Não, sim, repercutiu muito essa A história e gente essa não tem história. ideia das coisas que vão repercutir aqui fora, viu? Não tem ideia. É, porque na verdade, assim, agora que, enfim, todo mundo tá aqui fora, todo mundo pode conversar, porque rolava muito essa brincadeira, esse meme do trisal, né? Os três estão em um relacionamento, ou alguém que tá fora da curva ali no negócio, e ainda teve a história do escapulário também, né? Que quando Exatamente. você Famoso sair. escapular. Ganhei É, muito então. escapulário por causa disso. Tô com um Vocês novo se aqui, inclusive. falaram por causa dessa história? Vocês se resolveram depois dessa história do escapulário? Ainda tá com ele? Então, tá com ele, mas isso nunca foi um problema. Na verdade, inclusive, falaram. Teve gente atacando a própria Gabi porque deixou com ele. Eu até falei, cara, eu entendi o lado dela, porque ela viu que ele estava muito mal. Teve uma semana que ele, inclusive, ficou isolado na casa, porque ele brigou com todo mundo. E ela acabou fazendo isso para tentar acalmar um pouco ele. Sabia que era muito importante para mim. Ele ficou chateado que eu não deixei nada para ele. Na verdade, ele tinha pedido a meia para mim, mas a Fly foi me ajudar com a Gabi a fazer minha mala. E ela acabou pegando a meia. Mas na hora, tipo, tem muita coisa que você fica pensando, você tá apreensivo, você fica um pouco
por mais que eu tava confiante, é um paredão. A gente não pode negar que a gente ficou um pouco apreensivo. E acabou que eu não deixei nada pra ele e foi a forma dela retribuir o carinho por ele. E o escapulário tá com ele sim, a gente já conversou. Inclusive, vou pegar com ele assim que a gente se encontrar, mas não é nada tipo, nossa, preciso dele agora. Eu entendo ele. Inclusive, quero mandar um abraço pra ele e falar também que, meu, muita gente acabou atacando ele por esse motivo. Eu quero pedir, não é só pelo Vitor, é por todos os participantes. Todo mundo que participou, todo mundo que tem alguma coisa contra alguém, deixa de atacar a gente. Não precisa falar nada, só não ataca, porque é muito ruim receber mensagens ofensivas, isso não é legal. E eu, inclusive, mandei mensagem até hoje pra Marcela também, falei, porque eu vi os stories dela, falei, Má, você conquistou muita gente aqui fora, então fica tranquila, você vai ter uma vida muito boa pela frente, muito sucesso, e não se apegue aos comentários ruins, porque eu leio também, mas eu não dou atenção, eu sou mais tranquilo. Eu já tô aprendendo a meio que lidar com isso. Tem muita pressão também, mas os comentários negativos eu deixo pra lá. Mas como é que você lidou com isso no começo, assim? Tipo, porque afinal de contas você tinha lá Ah, toda sim, da minha de relação com repente, ele. pá. Então, no Mas começo eu tem achei que era tomadas tudo na uma... internet, né? Pelo menos, eu fico observando muito. Eu não emito muito opiniões muito extremas, né? Até porque Aham. eu sou de veículo, mas, assim, eu observo muito a reação das pessoas. As pessoas estão muito inflamadas. Por isso que até essa história do cancelamento, todo dia tem um cancelamento diferente. Tipo, pra você deve ter sido um choque, assim, de repente, gente, não fiz nada pra ninguém, de repente tem um monte de hate na minha rede social. Exato. Então, em relação ao Vitor, eu sempre levei numa brincadeira isso, tá? Tanto que as pessoas começaram lá dentro a falar, olha, eu acho que ele gosta de você e tal. Ele teve um momento que ele falou isso pra mim, mas depois ele levou por um outro lado quando a gente teve uma conversa muito séria. E eu falei, cara, eu tô aqui pra ser seu amigo, eu não vou deixar de ser seu amigo independente da sua orientação sexual. Isso pra mim nunca foi um problema pra mim. Eu tenho muitos amigos que são gays, enfim. E na verdade ele fala que ele é assexual, né? Mas eu nunca tive contato. Para mim, para todo mundo, foi uma coisa muito nova. Mas a pessoa dele, o ser humano dele, me fez bem lá dentro da casa. Tive algumas mágoas com ele, assim como eu tive com outras pessoas. Mas o que prevalece é o carinho por ele. E em relação a isso que você falou, realmente, quando a gente sai da casa, para mim foi muito surpresa. Quando eu saí, eu saio ali da porta, eu encontro minha mãe, eu só consigo pedir desculpas, porque eu falei, não sei o que tá acontecendo. Porque eu tava confiante. Então eu falei, se eu sair é porque eu fiz algo de ruim. Eu tava crente que o Pyong ia sair. Mas aí eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, desculpa qualquer coisa que eu fiz, eu não sei o que tá acontecendo. Então assim, aí quando ela né, depois de um tempo, que aí eu fui fazer a entrevista, me falaram tudo, putz, cara, não é possível que estão falando isso de mim. E aí eu não consegui acreditar. É Não claro tem que uma muita paranoia, gente, assim, tipo, meu Deus, o que que eu fiz? Que merda. olha, não, o que eu fiz não. O que eu fiz em momento algum. Porque, assim, eu tinha certeza que eu não tinha feito nada disso. Eu fiquei chateado da forma como me interpretaram, porque muitas pessoas interpretaram de uma forma diferente, que não é a que eu realmente acredito e que realmente aconteceu. E isso foi uma coisa que me chateou, porque eu falei, cara, não foi nada disso. Às vezes as pessoas vão muito na opinião dos outros também, vão no que as pessoas publicam, nem sempre é verdade também. Tem muita coisa que acontece que não é verdade. Então, assim, as pessoas acreditam no que elas querem, infelizmente. Mas para quem acompanha o pay-per-view e para quem tem contato, inclusive falando desse lance do abusivo, a própria família dela, se eu tivesse sido abusivo, eles não queriam. A mãe dela, né? Ela me ligou no meu aniversário, me deu parabéns. Ela não ia querer, de repente, né? Manter contato. Manter contato, exatamente. Então, assim, pô, e tentei apoiar ao máximo ela aqui fora também, tanto a mãe quanto a Gabi, da melhor maneira possível, fazendo mutirão quando ela foi pro paredão. Mas, infelizmente, todo mundo sai um dia, toda terça, né, no caso. Mas eu E tô muito agora domingo e feliz. terça, né? Com Domingo e esse terça, lance agora todo. mudou. Agora mudou. Mas eu tô muito feliz porque eu tô muito tranquilo em relação à minha passagem no reality. E também a procura, é o que eu falo. Tem muita coisa acontecendo na minha vida muito boa. E isso é um retrato um pouco do que eu fiz lá dentro também. Você já acompanhava as outras edições? Porque você falou que você se inscreveu. Tipo, de onde surgiu assim? Vou para o Big Brother e Então, vamos ver o que dá. na verdade, bateu na trave uma vez, tá? Não vou negar. Mas eu, em nenhum momento eu
eu acreditei que poderia dar certo. A gente não, né, eu sou muito assim, eu não crio expectativas, eu deixo as coisas acontecerem naturalmente. Foi acontecendo, acontecendo, até que, pô, eu falei, cara, tá dando certo, né? Tô passando nas seletivas, tal, fui falando, né, acabei falando com meus pais em um certo momento, não falei de início, mas quando acontece a gente não acredita. Então, assim, em momento algum eu acreditei que poderia dar certo. Eu simplesmente me inscrevi e falei, vamos ver o que vai dar, entendeu? Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Sou muito grato, a melhor experiência que eu tive na minha vida. Graças a Deus, eu tive o prazer e a oportunidade de estar numa edição tão incrível, como todo mundo viu aí, que acompanha bastante, que a galera pega sentimento mesmo. A galera, meu, você vê pelas votações, o esforço que todo mundo faz. O que a galera fez pra mim, eu vi fã, meu, votando muito, cara. Eu quero agradecer também mais uma vez todo mundo, porque até então, antes do Prior, do paredão do Prior, o meu era recorde. Quando me falaram, eu não acreditei. Eu falei, pô, não é possível, né? Mas graças a Deus, muita gente torceu e votou, fez um esforço para eu ficar também. Isso é muito importante. Vocês estão achando que só lá dentro que vocês têm as emoções efusivas, meu bem? Eu não Aqui fora a gente imaginava. também fica desesperado, tá? Cada paredão, meu coração parece que sai pela minha boca. Aqui, a gente fica nervoso junto com Exato. vocês. Eu vejo, agora que eu tô aqui fora, eu vejo. Eu também fico, às vezes, não tô mais assistindo tanto, não vou negar, não tô mais acompanhando tanto, mas tem certos momentos que a gente fica meio assim mesmo, mexe muito com a gente. E falando sobre o que você tinha dito em relação. Você tinha falado de eu entrar na casa. Como que era? Você perguntou outra coisa também. Agora fugiu de Não, mim. sobre essa questão de você ter se inscrito, tipo, se você se inscreveu, se você já acompanhava Se eu antes, e acompanhava, aí foi isso. isso. Eu não acompanhava o Big Brother desde o Marcelo Dourado. Eu acho que é a edição número 10. A partir dali eu não assisti mais. Tanto que eu acabei até falando na seleção que eu não acompanhava. Então, assim, só que eu fui sincero, sabe? Tipo, sabendo que poderia, de repente, eles queriam alguém que acompanhasse, gostasse do programa. Não que eu não goste, mas, assim, parei de acompanhar. Eu simplesmente parei. Não é algo que eu não gostasse, entendeu? Mas dei muita sorte de ter entrado, fiquei muito feliz, não me arrependo nem um pouco. Tudo que eu vivi lá foi muito verdadeiro e estou muito feliz com tudo. Eu tenho umas perguntas aqui que chegaram pra gente hoje, lá no Instagram da Quem, aqui no Instagram da Certo. Quem, afinal, né? Mas É. no nosso feed. Uma pergunta aqui, na verdade, que inclusive calha muito com o que a gente está falando agora, que é a da Amanda Martins, oficial. O que esperava do BBB e o que foi diferente? Eu acho que isso é bem pertinente, porque afinal a gente não tem ideia do que é estar lá dentro. Então, tipo, o que você esperava e o que na verdade foi, assim, para você? Olha, eu falei isso muitas vezes lá dentro e durante todo o processo, a ficha não vai caindo. A gente vai vendo as coisas acontecendo e falando, cara, não é possível. Eu não tô acreditando. No momento que a gente entra ali, o primeiro contato com o Thiago, aí quando o muro cai, a gente encontra todo mundo. E aí a primeira prova do tudo. A gente não. Até a hora que a gente sai, tem contato com o fã e vê tudo que tá acontecendo. Eu não sabia, não tinha ideia do que o que eu tava esperando, o que poderia acontecer. Para mim é assim, eu vou me jogar de cabeça, vou fazer o máximo que eu puder fazer para, né, chegar até a final. No começo, não vou negar, esse era o meu maior objetivo, era ganhar o prêmio. Mas ali Claro. não podemos ser hipócritas. Só É. que durante o tempo que foi passando, eu comecei a falar que eu sempre queria imunidade. Por quê? Eu passei a enxergar aquilo como uma oportunidade de viver o sonho que eu estava tendo e que eu estava gostando lá dentro. Então, assim, inclusive os meninos até me perguntaram uma vez: se o Big Fone tocar e perguntarem para você, você prefere um carro ou imunidade? Eu ia querer a imunidade, eu falei isso para eles, porque o carro a gente vai conquistar aqui fora, a gente vai trabalhar, a gente pode, né, se Deus quiser, tiver oportunidades, trabalhar bastante para conquistar. Agora, viver tudo que a gente viveu, a gente não vai mais viver. Infelizmente, a gente, né, tá aqui do lado de fora e só vai ter as lembranças das coisas boas que tiveram lá dentro. Então, assim, eu não sabia, eu não esperava nada disso. Tanto que eu falava, eu não imaginava que todo esse acompanhamento da galera aqui fora, toda a repercussão que estaria dando, porque os outros Big Brothers eu acho que não teve tanta repercussão igual esse. E eu tiro o chapéu para Foi. toda a produção, porque eles tiveram uma ideia genial de juntar famosos com anônimos e todas as dinâmicas também em relação à prova, a forma como era feita, todas as atividades também. Então, acho assim, tudo foi muito bom mesmo.
E pra mim foi Não, muito inclusive o novo, que você porque eu tá não falando. acompanhava, né? Não, e o que você tá falando é super real, assim, porque até então todo mundo, vai juntar famoso com sei, tava todo mundo meio ressabiado. Na primeira semana todo mundo já tava assim, sem piscar, tipo, não vou parar de ver nunca mais. Inclusive, o que se fala hoje na internet é o que vamos fazer nessa quarentena depois de acabar o Big Brother? Porque, assim, Tá todos os dias vendo? é um trending topic diferente ali do Big Brother. Por isso É que a gente fala, verdade, realmente, né? Porque só se essa fala edição foi disso. super bombada. É verdade. Se fala muito. E assim, é uma coisa que nem que você não esteja. Que eu escuto muito também, que eu imagino que você também deve escutar, é que as pessoas falam, cara, nem que não acompanha Big Brother, não tem como não saber, porque você entra na rede social, todo mundo só fala disso. E assim, tem threads no Twitter A falando minha resumo da timeline é só Big madrugada. Brother. Tudo que posta é tudo Big Brother. Stories também, tudo. Exatamente. Mas assim, para você que participou de uma edição muito bombástica, que teve todo esse mix de sentimentos, assim, qual foi o maior aprendizado que você teve? Isso, inclusive, é uma pergunta que também Guianca Broct, também veio no nosso feed da Quem. Qual que foi o seu maior aprendizado lá dentro? Cara, eu acho que foi. Eu tinha dito até na minha entrevista da seleção que meu maior defeito era o orgulho. E lá eu aprendi a perdoar, sabe? Porque, assim, é, pode ter demorado uns 2 dias ali. Eu fiquei ali no paredão sem falar com o Pyong, até porque ele era meu adversário. Muitas coisas me chatearam, sim. Depois eu tive mudanças de ideia, depois que eu saí, vi as coisas aqui fora e eu comecei a enxergar de uma outra forma. Mas o meu orgulho por ter passado por cima, ter abraçado ele ali naquele momento e até em outros momentos que de repente eu posso ter errado, reconheci meu erro e pedi desculpas, enxerguei. Então, assim, eu tive a humildade de reconhecer, porque a gente não pode ficar justificando nossos erros. Se a gente sabe que tá errado, a gente, o que eu sempre falei, não foi a minha intenção, mas eu sei que eu errei e peço desculpas. Então, assim, tanto é mais o lado do orgulho, de saber reconhecer um erro, também pedir desculpas e tentar levar isso para frente de uma forma positiva. Até porque lá dentro, se você ficar também muito nessa bad, nessa pilha, você não consegue, né? Você acaba tendo uma assim, coperinha ali dentro. É. Aliás, você teve em algum momento, assim, tipo, uma. É que nem essa semana a gente viu, né? A Manu, depois de conversar com a Mari, ficou super nervosa, falou: quero ir embora, não aguento mais isso daqui. Você chegou em algum momento, assim, pensar, puta, meu, isso não é pra mim, quero ir embora? Tipo, teve. Cheguei. Cheguei, Conte para a gente, conte mais. teve um momento que eu fiquei chateado, sim, e que eu não estava mais aguentando, porque assim, não é só eu, é como você disse, a Manu já falou, Gisele já ouvi, Daniel já falou também, muita gente fala, o Chumbo, o Adson falou. Eu acho que a maior dificuldade lá dentro é o confinamento. A gente não tem notícia da nossa família, a gente não tem nada para falar, a não ser das coisas que estão acontecendo lá dentro ou de coisas que já aconteceram nas nossas vidas. A gente não tem nada atual, não tem informações novas. Então, o confinamento é mais difícil. E teve um momento, sim, que eu fiquei, assim, eu pirei um pouco, que foi quando eu errei e eu pedi desculpas. E eu acabei falando, cara, eu não tô aguentando, eu vou sair. E depois eu percebi que não devia ter falado aquilo, mas isso acontece com todo mundo. É o que a Mari falou esses dias. Todo mundo aqui errou e todo mundo acertou. Então, assim, mas o mais importante é você ter a humildade de reconhecer o erro, pedir desculpas e, enfim, tentar fazer com que as coisas melhorem, tentar fazer com que não aconteça novamente, sabe? Tipo, você prestar mais atenção da próxima vez. E teve um momento, inclusive, que falaram que eu, na primeira semana, acho, falaram que eu tentei abrir a porta, que eu tava abrindo a porta e pedindo para ir embora. Isso foi uma grande mentira, mas que não vem ao caso. Na hora, logo depois das meninas me falaram isso, eu já, tipo, perdoei elas também, que foi aí que começou um pouco também. Elas vieram me pedir desculpa. Eu falei, gente, tá tudo bem, esquece isso, não tem problema. Mas foi um momento que eu fiquei bravo. Eu não sei se alguém se referiu a esse momento ou lembrou desse momento, até porque eu não vi nenhuma imagem de eu abrindo a porta. Mas foi um momento também ali que eu passei por cima do meu orgulho e consegui aceitar as coisas numa boa e ficar tudo bem com as meninas também. Aliás, falando até sobre essa questão de você, sobre as coisas que chegam até você, informações e tal, e como o público lê aqui fora, obviamente também as pessoas falaram bastante sobre a questão da sua aproximação com a Bianca. Hum, E teve uma pergunta até que, óbvio, se vocês já esclareceram que, enfim, vocês são amigos e tudo mais, mas teve sim. uma pergunta bem curiosa de uma seguidora da Ken, chamada Manu Figueiredo, que ela falou, isso realmente eu não posso afirmar porque eu não vi isso, apesar de eu ser a maluca do BBB, eu não vi isso Já sei daí. o que é.
Pode Fala então que falar. eu quero A ver se aí história você do tem vinho. alguém. Hã? A Não, não, história do não. vinho? Não. Não, não é a Ah. história do vinho. É algo referente a dentro da casa. Que ela tá dizendo que em uma festa, a Mari e o Hudson disseram que ouviram de você que o seu interesse, na verdade, era na Bianca e não na Gabi. Essa conversa existiu em algum momento? Tipo, por que eles disseram isso? Você sabe de onde pode ter partido isso? Então, o Adson, nessa conversa, eu acabei vendo essa conversa, ele mesmo disse. Ele falou assim: eu falei para o Gui que a Gabi não tem nada a ver com ele. Então, assim, em nenhum momento ele disse, o Gui me falou isso. Foi o Adson que falou isso. Então, assim, é uma forma que ele enxergou, ele achava que enfim, não devia ficar com a Gabi, e ele levou isso para Bianca. Mas em momento algum eu falei que não queria ficar com a Gabi. Muito pelo contrário, eu falava para Bianca da Gabi, entendeu? Então, assim, só que na primeira semana eu não tinha muito contato com a Gabi, eu não conseguia falar muito com ela. Infelizmente, a gente teve dificuldade para conseguir se falar e a Bianca acabou ajudando a gente a meio que, né, meio que fazendo aquela ponte para a gente se conhecer melhor, tal, porque eu senti a Gabi um pouquinho mais fechada comigo. E a Bianca foi a primeira pessoa que eu me aproximei. Então ela me ajudou muito até a chegar perto da Gabi. Ela, inclusive, falou com a Gabi de mim. Então, assim, acabou com que eu acho que o Watson acabou misturando um pouco a coisa e ele acabou passando isso para ela. Eu não tenho raiva do Watson por isso, muito pelo contrário. Ele é um cara que me ajudou muito lá dentro, ele me dava alguns conselhos, mas essa conversa não estava presente. Então, assim, em momento algum, tanto que não tem nenhuma conversa de eu falando assim, pô, não é a Gabi que eu quero ficar, entendeu? Muito pelo contrário, eu falei, tem vídeos, inclusive, que eu vi que eu falava, tipo, a única menina que eu vou ficar aqui dentro é a Gabi. Então, isso foi Inclusive, uma rolou coisa uma que história que você falou que você já seguia ela antes, né? Antes de entrar no seguia. programa. Como é Eu que seguia rolou isso? Você desde. chegou e falou, puta, tô no programa com a garota, e agora? Na verdade, assim, eu seguia ela desde 2016, 2015, não sei. A gente tem uma amiga em comum e ela acabou postando um vídeo uma vez, eu fui ver, acabei acompanhando, né, seguindo no Instagram, enfim. Mas aí, quando, um pouco antes, teve algumas pessoas que eu tava sabendo pela imprensa, que eu vi notícias que poderiam entrar no Big Brother. E aí, quando eu soube dela, eu até comentei, né, com alguns amigos meus. Na verdade, foram dois amigos meus que estavam sabendo da seleção. E aí eu falei, cara, se acontecer, pô, né, tipo, Você chegou preparado, então, na casa, fala a verdade, é isso? cheguei. Não cheguei. Não cheguei. Eu não. É assim, porque tem aquilo também. Ela era uma pessoa que eu admirava muito, mas eu não conhecia a pessoa dela. Então, assim, foi o que eu falei, na primeira semana eu não tinha, eu tive dificuldade pra falar com ela. E aí acabou que, tipo, a Bianca, de uma certa forma, até ajudou a gente pra gente ter um pouco mais de contato. Mas não fui com essa intenção, tanto que eu falava, cara, pode acabar acontecendo de eu me relacionar com alguém, mas meu foco é o prêmio. Depois que eu comecei a me relacionar com ela, eu já não tava mais ligando tanto pra prêmio, assim, sabe? Tipo, meio que tirou um pouco do foco. Claro, eu queria viver intensamente tudo lá, queria ficar até o final, mas eu ia estar muito feliz, independente de prêmio de 1,5 milhão ou não, entendeu? Eu queria muito prêmio, mas não era a minha prioridade mais. Entendi. A gente tem uma pergunta bem curiosa aqui, né, mudando inclusive totalmente o assunto, mas ainda dentro do Big Brother, que a Marina Bonini está perguntando aqui. E essa história do espírito que seguia a Gabi e que agora segue a Manu, você sentiu esse espírito da senhora? Eu não Que é sei o um... que é isso. Eu também, assim, rolou Espírito? um espírito que seguia a Gabi ali dentro. Que, na verdade, teve um monte de história muito maluca ali dentro da casa, né? Que, Mas aonde inclusive, saiu isso? tá aqui nas perguntas aqui no chat, que eu tô lendo todas as perguntas de maneira bem intensa, porque as pessoas estão mandando muita Não é coisa. fake news? Não é isso? Não é possível. Não, tá doido, credo. Não. Você não sentiu Eu, não, nada, eu só nem gosto, respondi. assim, eu vou te falar uma coisa, eu gosto de Você tem filme de medo? terror, essas coisas, mas eu não gosto nem de ouvir isso aí. Eu acho que não, deve ser mentira isso aí. De repente era a história do boneco. Que, aliás, me fala um pouco essa história do boneco, que até rezar com o boneco e a Gabi você rezou. Eu quero saber um pouco Nossa. da relação de vocês com esse boneco dentro da casa, gente. Pra mim, Não, nossa não, a ele relação mexeu, eu dela, quero ir não era babando. minha não. Não era minha relação, não, era a relação dela com ele. Eu não Tô tenho nada a dela. ver com isso. Mas assim, Só fazendo não, pelo tipo, boneco. eu via tal, tipo, teve até um lance engraçado uma vez que eu acho que o Galina falou pra mim, falou, cara, ontem porque a cama do Galina era do lado, você entrava no quarto Vila, era a primeira cama. Então ali você consegue ouvir se você tá próximo da porta, que é onde ficava o boneco. E aí teve até uma vez que o Galina pegou e falou assim, cara, eu ouvi a Gabi falando
para alguém ontem que gostava de você, mas também gostava da pessoa, tal, não sei o quê. Eu falei, mano, você tá louco, velho? Ele falou, cara, eu não tô ficando louco, eu ouvi. Aí, quando ele me falou assim, eu falei, cara, mas aonde você tava? Ele falou, não, tava deitado na cama. Eu falei, mano, você tá do lado da porta? Ele falou, é. Eu falei, mano, ela tava falando com o boneco. Tipo, eu nunca entendi esse lance do boneco. Na verdade, é uma coisa dela. Como eu disse, não é nada meu. É ela que gostava de desabafar com o boneco. Eu acho que era uma forma dela conversar com alguém quando ela queria falar alguma coisa. E não queria falar pra alguém da casa. Eu enxergo dessa forma. Entendi. Eu até brinquei. Quando eu vi essa história do boneco, a gente me remete um pouco ao Kleber Bambam, no BBB 1, com a história do Teve muita boneco da gente Maria que Eugênia. comparou Lembra disso? isso, né? É, exatamente. E agora, assim, até falando um pouco sobre como o jogo tá agora, porque que nem a gente falou, o jogo fez assim muitas vezes. Pra quem está torcendo agora? Porque, óbvio, né? A gente imagina que você minimamente estava torcendo pra Gabi ali até então, você Tava. até fez mutirão pra ela não sair do programa. Sim. Mas agora, como é que tá, assim, pra você? Pra quem que você tá torcendo? Então, as pessoas que eu mais tive contato lá, que estão na casa, é a Mari e a Fly. Mas eu torço muito pelo Babu também, porque inclusive, eu acho que o único momento estranho, estranho assim, eu digo que foi o momento que a gente não teve muita aproximação, foi quando eu indiquei ele na minha primeira liderança, mas ele me respeitou, eu respeitei muito o tempo dele, ele entendeu e agradeceu até, porque ele falou assim, cara, você é a única pessoa que votou em mim e não ficou passando a mão logo depois, você respeitou. Eu fui falar com ele, eu acho que depois de um dia ou 2 dias, e ele até falou isso, inclusive depois que eu saí, alguém me mostrou um vídeo dele falando isso, ele falou, cara, o Gui é a única pessoa que votou em mim e eu consigo gostar dele demais porque ele é muito bonzinho, tal. Enfim, a gente tinha um carinho um pelo outro. E ele até achou que eu estava votando nele nas últimas semanas. Ele achou que eu tinha votado nele 3 ou 2 semanas seguidas. Eu falei, cara, eu votei em você só naquela vez, eu não votei mais em você. Então, assim, é um cara que eu gosto muito, torço muito, assim como a Fly também é uma pessoa incrível, eu gosto muito dela, me defendeu demais lá dentro. A gente tem uma amizade muito bacana. E a Mari também é muito fofa, muito, meu, muito amiga. São pessoas que eu não me arrependo de ter feito amizade, foram pessoas que me ajudaram muito lá dentro. Então eu torço, minha torcida vai para esses três. Se um desses três ganhar, eu tô muito feliz. Mas essa é a sua torcida, então, mas a sua percepção, assim, de como você tá vendo o jogo agora. Como é que você acha que chega a final, Babu, assim, do programa? O Babu. babu, babu. Babu, Tá? depois que a gente sai, a gente começa a ver a movimentação na internet, as pessoas falando, eu acredito que o Babu tem grande chance de ganhar, sim. Entendi. E agora, assim, o que que você faria de diferente, assim, se você pudesse voltar hoje para casa, ou se você, enfim, voltasse para um novo reality, não sei, o que que você faria de diferente, assim, Novo reality eu não tô pensando ainda. Você não Mas se eu cogita por voltasse. nada. Hã? Você não cogita, assim, tipo, participar de um outro reality na vida. Então, eu não parei nem pra pensar ainda. Eu acho que é muito, muito cedo, assim, sabe? Eu ainda tô colhendo as coisas que eu tive no Big Brother. É muita informação, eu não conseguiria pensar agora. Se falassem assim, você gostaria de ir hoje pra um reality, eu ia falar não. Hoje não. Mas eu não vou fechar a porta pra ninguém, até porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas eu acho que se eu tivesse a oportunidade. Você diz voltar nesse mesmo programa? No que tá rolando agora? Se você tivesse, por exemplo, falasse, olha, ô Gui, volta para casa. E Já agora? sei. Como é que... Eu não ia falar nada pra ninguém do que tá acontecendo. Igual o Daniel fez com a Ivy. Eu não ia passar informação, porque isso seria a favor pra mim, como jogador, tá? Como jogador. Uhum. E como as pessoas já me conhecem também, eu acho que eu ia tentar mostrar um pouco mais do meu lado, porque as pessoas lá dentro estavam me falando que eu era o isentão, né? Eu até levei isso numa boa. Eu até brinco com meus amigos me chamam de isentão às vezes. Mas eu acho que isso foi muito por conta do meu jeito. Eu sou um cara que eu sou muito tranquilo, não gosto de briga. Quando eu separava as brigas, eu tentava separar. Se dava certo, ok. Se não dava certo, eu ia para um canto, tentava fugir, não queria ficar perto de briga. E aí acabou que as pessoas viam que eu não tinha um lado, sabe? Eles achavam que eu queria ficar bem com todo mundo. Na verdade é isso mesmo. Eu não queria briga com ninguém. Mas estava muito claro também para muita gente lá dentro quem eram as minhas prioridades. Entendeu? Quem eram as pessoas que eu estava próximo, quem eram as pessoas que eu ficava mais tempo junto, que eu conversava. Então, assim, não dá para ser amigo de todo mundo. Você vai acabar se identificando mais com uma conversa ou outra, mas eu acho que esse lado de tentar mostrar um pouco o meu jogo também. Ou tentar esclarecer algumas coisas. Porque quando eu saí, eu vi que muita gente falou muita coisa de mim, muita coisa que é mentira. Inclusive sobre a minha assessoria, falando que
o meu assessor assessorou o campeão da Fazenda. Isso é mentira, nunca aconteceu isso, entendeu? Inclusive falaram que aí plantaram, alguém falou lá dentro que eu tava lá dentro para fazer casal. Isso também é uma grande mentira. Eu falo totalmente ao contrário e tem vídeo disso falando pro Pyong, que o meu assessor na verdade falou que era para eu focar em mim, no jogo, e tal, e para eu não fazer casal. A gente nem não sabia quem ia entrar. E eu acabei vivendo aquilo da forma como eu queria. Então, assim, se eu fiz casal foi porque eu quis, foi porque eu senti alguma coisa. E então, assim, as pessoas estavam falando muitas mentiras de mim pelas costas e eu não tinha ideia. Eu fiquei sabendo aqui fora quando eu saí, entendeu? Entendi. E agora, falando um pouquinho sobre a sua vida aqui fora, assim, como é que você tá passando essa quarentena? Enfim, você bateu o Pix aqui fora, como é que tá sendo a sua rotina agora, o seu novo confinamento aí? É. Então, na verdade, eu tô aproveitando esse tempo para ficar mais, né? Eu fico bastante com a minha família, ganhei até um cachorro agora, tô tendo que cuidar dele, ganhei de um fã. E aproveito para treinar também. Eu tô fazendo um treinamento aqui em casa também. Tem um amigo meu que me passou uns vídeos também de treino. Inclusive, eu fiz um vídeo com ele. Eu passo também um tempo. Eu tô fazendo muito trabalho de publicidade também, graças a Deus. É a forma como eu tô conseguindo encontrar aí pra gente fechar trabalho e ficar mais com a família. Não tem muito o que fazer. É o que você mesma disse. A quarentena tá ajudando, o Big Brother né, a galera tá acompanhando muito o Big Brother por conta da quarentena também, muito mais por conta da quarentena. E aí fica a pergunta, quando acabar o Big Brother, o que que a gente vai fazer na quarentena? Mas não tem muito o que fazer nessa quarentena, infelizmente. Às vezes é até Então, complicado. Dá vontade de sair de casa. Eu só saio de casa quando eu tenho que pegar alguma coisa na rua ou no correio, enfim, ou passar no escritório, mas não tem nada de assim de diferente que eu tô fazendo porque ninguém tá saindo também. é. Isso, inclusive, é uma coisa até discutida, bastante discutida na internet, porque é meio que uma coisa meio dupla, né? Ao passo de que o Big Brother, essa edição do Big Brother foi muito bombástica, tipo, todo mundo saiu da casa e agora? Tipo, cadê os eventos, as participações, os contratos, as coisas? Realmente está tudo muito maluco. Mas assim, você já tem alguma uma perspectiva? Agora, porque eu até queria perguntar sobre isso, assim, porque você é jornalista de formação, mas também é Sim. modelo, e assim, eu também recebi uma enxurrada de perguntas, que, aliás, variadas, assim, se fosse depender das pessoas, você já era várias profissões diferentes. Mas as pessoas querem saber o que que você pretende realmente a partir de agora. Então, falando um pouco dos trabalhos, tem alguns trabalhos, na verdade, assim, a minha equipe já tinha fechado alguns trabalhos durante, a gente tinha estudado algumas coisas, como seria fechado. Durante o programa, eles fecharam algumas coisas para mim. E o pós também, muita gente procurou a gente. Então, assim, eu tenho contrato fechado não, mas eu já tenho alguns trabalhos que foram adiados, na verdade. Tem algumas coisas que já foram fechadas sim, inclusive uma construtora, que eu vou ser o garoto propaganda deles, que é da Nosso Lar. Eu já fiz um sorteio com eles. Teve presença VIP também, que acabou sendo adiado, que vai acontecer. Campanhas também para algumas marcas de roupa. Mas tudo vai acontecer assim que a quarentena acabar, se Deus quiser. E aí eu também estou pensando, na verdade, assim, a gente não consegue dar início a isso por conta da quarentena. Mas eu pretendo sim seguir um pouco na área da TV. De repente como ator também, fazer um teatro, alguma coisa assim. Minha mãe sempre me aconselhou a fazer, mas eu sempre tive um pé atrás para isso. Nunca foi uma coisa que eu dei um início, sabe? Eu nunca arrisquei. Então eu acho que pode ser a hora de eu arriscar esse ano. Mas você tem essa coisa assim, tipo. Também agora não tem nem como você falar que não tem como não se expor, né? Que você tava no reality. Mas você tem essa coisa assim Nem de se eu não tipo, vou quisesse. encarar. Exatamente. Mas você tem essa coisa de assim, encarar o público, tipo, subir num palco, encarar as pessoas, assim, como é que você pensa? Então, para mim vai ser muito novo, mas assim, como eu fiz jornalismo, as próprias entrevistas que eu dei na TV, muita gente me elogiou da forma como eu saí. Eu pensei que ia ser um pouquinho mais difícil, não vou negar, até por envolver um pouco de emoção, sentimento, logo depois que você sai, muita informação nova, você não sabe o que está acontecendo. Você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você fala, porque tudo que fala repercute. A palavra, eu sempre falava lá dentro da casa, a palavra tem poder, então você tem que ter muito cuidado com as coisas que você fala, porque às vezes você não quer falar exatamente o que as pessoas estão interpretando. Então eu acho que isso pode acabar sendo positivo, porque eu tenho uma certa facilidade de me comunicar com as pessoas e também, enfim, para mim está sendo novo, mas fazer live, essas coisas, dar entrevista também, eu tô
tentando lidar da melhor maneira possível. Eu acho que eu tô me saindo bem, as pessoas têm me elogiado. E quais são os pontos positivos e negativos, assim, de agora ser uma pessoa extremamente famosa? Ixi, Gui, Tô tá por aí? aqui, tô aqui, Aqui tô pra mim aqui, congelou. Acho que a tua internet tá oscilando um pouquinho, não sei. O pessoal também tô aqui. tá falando um pouquinho. Estão me vendo? Estão me Voltou? vendo? Então. Aqui tá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os pontos positivos e os pontos negativos da fama, assim, nesse momento, que você tá começando a experimentar isso agora. Sim. Eu acho que o ponto positivo são as oportunidades de trabalho que estão aparecendo para mim, que eu nunca imaginei que fosse aparecer. Tá tendo muita coisa boa, graças a Deus. Eu não imaginava que poderia acontecer isso. E eu acho que o ponto negativo é esse lado da exposição, sabe? É claro que muita gente quer saber, quer se informar, principalmente os fãs querem estar muito presentes. Sou muito grato a todos eles. Eu tenho, assim, muitos fãs. Eu sou, assim, eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo, de verdade. Eles estão fazendo a diferença. Mas por conta da exposição, às vezes isso acaba virando uma pressão não dos fãs, mas de outras pessoas que acabam fazendo muitas perguntas, enfim, a gente tem que ter um certo cuidado. E é claro, a gente não pode, a gente tem que ter cuidado agora a partir de agora com tudo, porque tudo pode voltar contra a gente. Então, assim, por ser, né, acabar tendo uma visibilidade maior, as pessoas vão acabar. Muita gente pega você como exemplo também. Então, assim, a gente tem que servir de exemplo para as outras pessoas. Tem que aproveitar essa oportunidade de servir de exemplo para outras pessoas. Então, acho que o ponto negativo é, de repente, assim, se a gente fala qualquer coisa de ruim, isso vai repercutir muito. Então, a gente tem que ter o máximo de cuidado para isso não acontecer. Agora, só Mas falando é rapidamente. muito mais coisa boa do que ruim. Ah, eu imagino. Mas só, Sem assim, dúvida, sem fazendo uma dúvida. pergunta, voltando, que você falou sobre essa questão do carinho dos fãs e tal, você falou que você ganhou um cachorro de um fã. Você já ganhou algum presente Ganha. muito inusitado além do cachorro? Porque, assim, pra mim o cachorro já daria um beijo na boca da pessoa, porque eu amo Então, cachorro. Mas você já ganhou uma eu coisa ganhei um muito cachorro, inusitada? eu ganhei um cachorro e hoje eu vi que uma fã fez uma tatuagem, mas não com meu nome. Ela fez com um bordão meu que eu uso e inclusive tem fandom, né, que fala que com o nome que é Let's Bora, é um bordão que eu falava na casa e todo mundo já estava criaram esse Instagram, esse bordão aqui fora. E teve uma menina que fez essa tatuagem hoje. Eu fiquei sabendo tem umas 2 horas. Então, E você, assim, inclusive, postou no seu Instagram, né? A gente viu, inclusive, postei, essa era uma postei, pergunta, que você tinha realmente postei. feito aquilo ou se era de alguém? Pra Fizeram, um pouco fizeram. mais. Fizeram e assim, eu fico muito feliz de verdade. É um carinho enorme que eles têm por mim. Todos os fãs meus, Gibis, enfim, muitos. Mas assim, eu fico muito feliz porque tudo isso que eles fazem é porque eles me veem como uma pessoa diferente do que as pessoas me eliminaram. Então, assim, para mim isso é o melhor de tudo. As pessoas são muito legais comigo e eu só tenho a agradecer de verdade tudo isso que está acontecendo. O cachorro, inclusive, eu deixei um recado pra galera, quero aproveitar de novo, não sei se alguém tá pensando em mandar um outro pet aí, um gato, enfim. Mas, gente, eu já tinha uma cachorra, eu quase não fico com ele, eu não ia ficar com ele, na verdade, acabei ficando porque a gente se apega, mas a gente não pode mais ficar com nenhum cachorro, nem gato, nem papagaio. Então, assim, eu quero agradecer demais quem mandou, mas não pode ter mais cachorro aqui em casa. Gente, pelo amor de Deus, então não mandem Não, um porque Golden pra casa do Guilherme. Então, não, simplesmente o pessoal da minha assessoria falou assim, Gui, tá chegando um cachorro no aeroporto e, e aí? Eu falei, pô, então eu vou pegar, não tem o que fazer, sabe? Eu vou fazer o quê? Mas é um pouco da responsabilidade, assim, né? Tipo, deveriam ter me perguntado, mas eu acabei ficando com ele. Porque até porque é tipo um filho que te dão, né? Olha, tem um filho aqui pra você cuidar. Eu iria amar, Exatamente. mas assim, é uma loucura, né? De repente chegar um cachorro na tua casa. Eu queria mandar só um beijo aqui pro Di Ferreira, que tá aqui com a gente na live, Quero que tá com. aproveitar também, ele tá me perguntando aqui, sou eu mesmo, Di, morava no condomínio dele, lá na Casa Verde, a gente morou no mesmo condomínio, ele me reconheceu aqui. Ele e o G moravam no mesmo condomínio que eu, quero mandar um abraço para ele também. Faz tempo que eu não vejo ele, a gente não tinha muito contato porque ele era mais velho. Mas quero deixar também um abraço aí para ele. Pô, sempre acompanhei muito por conta, né, dele morar lá no condomínio, então a gente tinha um contato, não era tão próximo, mas eu sempre acompanhei ele, a carreira dele, e tô feliz dele ter entrado aqui também. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade de que você tá assistindo a gente. Já vou te chamar daqui a pouco lá pra você vir fazer live aqui com a gente também na Quem, tá bom? Depois a gente vai bater um papo aí pra você vir falar com a gente. Mas enfim, pra gente voltar aqui, né?
agora, pra gente terminar, o pessoal aqui mandando um monte de beijo pra você. Você tem alguma coisa que você quer falar pros fãs agora? Que você quer deixar algum Quero, recado pro quero, pessoal? quero. Não, eu quero só agradecer todo mundo por todo o carinho. Eles mandam mensagem todos os dias. O carinho que eles têm não só comigo, com a minha família. Isso é o que me deixa muito feliz. Eu recebi hoje chocolate, mandaram para meus pais, mandaram um bolo aqui em casa para meu pai também. Eu quero agradecer demais por tudo que eles fazem. Eu tento ler tudo, não consigo ler tudo, né? Eu respondo o máximo que eu posso, mas eu estou muito feliz com o carinho deles. Eles são muito importantes para mim. Tudo que eu estou vivendo é por conta deles também. Todos os fãs meus e Guibis também. Então, só tenho a agradecer todos eles por todo o carinho que eles têm por mim também. Tá ótimo. Aliás, só fazendo um último parênteses, que as pessoas Bora. falaram bastante sobre seu pai, pareceu o Boninho, gente. Nossa, cara, eu vi isso. Não, Você viu inclusive, isso também? eu vi, teve. Não, na hora que eu postei, já começaram a comentar. E aí já, tipo, teve gente que teve matérias, teve notas saindo disso e tal. Eu falei, cara, não é possível. Aí quando meu pai viu, ele achou engraçado também. Mas realmente, muita gente comparou ele com o Boninho. Eu ri muito, assim, mas eu nunca tinha visto dessa forma. Depois que as pessoas colocaram a foto, eu falei, ah, pai, tem uma foto. Essa foto tá parecida, um pouco. Mas todo mundo falando que tava igual, realmente, parecia muito. Ele se Vivendo o Big divertiu Brother aqui. lá dentro e agora um na sua casa. Diretamente com o Boninho. Exatamente. Exatamente. Gui, eu quero agradecer muito a sua participação, foi o máximo, foi super divertido aqui o nosso papo, espero que você tenha gostado bastante. Gostei muito, quero E, agradecer também a oportunidade e dizer que eu estou muito feliz também pelo contato de vocês. e a gente vai ficar aqui na espreita por mais notícias, mais novidades de vocês. A gente vai querer saber Claro. quando você conversar com a Gabi, vem contar Todo pra mundo gente, quer por saber. favor. Todo Que é mundo o que quer. Pode todo mundo tá deixar. falando. A gente já respondeu, inclusive, as perguntas, pessoal. Vocês continuam perguntando, ele já falou tudo sobre a Gabi aqui Mas hoje. isso vai Olha, depois... continuar, gente. Isso vai eles vão continuar perguntando, a gente vai conversar sim, fica tranquilo, não vai demorar, a gente vai acabar conversando, prometo para vocês. E fica tranquilo que o carinho que eu tenho por ela é o mesmo que ela tem por mim, ela disse isso, eu também tô dizendo. Então é um recado que eu quero passar também. O que prevalece é o carinho, independente do que vai acontecer que a gente não sabe. O mais importante é que eu não, assim, independente de ter me chateado e ela ter se chateado, para mim o que prevalece é o carinho que eu tenho por ela e tudo que ela fez por mim lá dentro. Com certeza. Bom, Gui, muito, muito, muito obrigada. Gente, Obrigado essa eu, foi mais uma vez. uma live da Quem, aqui sobre o BBB. Fiquem ligados que toda semana a gente bate um papo super bacana. E também fiquem ligados no programa aí, que agora está entrando na reta final. Vamos ver quem vai entrar e quem vai ser líder essa semana. Quem você acha que vai ser líder essa semana, Gui? Olha, eu torço muito pra Fly, ou pra Mari, ou pro Babu. Independente, assim, pela Fly já ter sido líder, eu quero muito que a Mari e o Babu ganhem a liderança também. Eu quero que eles tenham essa experiência. Independente, não vai ter festa, mas para mim eu sempre falei, a imunidade, o contato com a família para mim era o mais importante. O momento que eu tive do vídeo e das fotos no quarto do líder, para mim aquilo ali não tem preço. Então, que eles merecem ter isso, mas se a Fly ganhar também, eu tô muito feliz. Aliás, uma última pergunta. Qual foi o Fica à momento vontade. marcante para você dentro ali da casa? Sem dúvida, o vídeo com a minha família. E a festa que eu tive. Mas o vídeo que eu tive com a minha família mexeu muito comigo. E graças a Deus eu tive essa oportunidade, porque foi na semana que eu fui eliminado. Então, assim, eu tive a oportunidade de ver aquele vídeo, aquilo mexeu muito comigo, me deixou muito feliz. Então, assim, sem dúvidas, o momento... É claro, o momento de ganhar uma prova, tipo, isso tudo mexe demais. É um momento único. Mas quando mostra a família ali, é o que mais mexe com a gente. Ah, maravilha. Gente, é isso. Muito obrigada, Gui. Vamos nos falando, Obrigado, então, eu. falando mais sobre a BBB. E, gente, fiquem ligados aqui na Quem, que a gente está com uma programação super bacana de lives. Acompanha eles Todos aí, os dias a gente gente. conversa com gente. É isso aí. Gente, obrigada. Beijo e boa noite para vocês. Beijo, obrigado. Tchau, gente.